Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor. Pode sentar aí. Geralmente eu sempre coloco o tempo, eu falo em casa como se eu estivesse ministrando aqui, mas hoje isso não aconteceu. Para eu saber o tempo. Então, em nome de Jesus, o Senhor vai estar ali naquele controle daquele tempo ali. E nós vamos desfrutar que você não vai nem perceber a hora passar. Sabe por quê? Porque não sou eu, não era Samuel. Não era o louvor desde quando começou, não era a Fátima, era o Senhor através da gente, amém? E irmãos, quando eu estava pedindo o Espírito Santo, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que o Senhor quer falar comigo? Que eu consiga transferir aquilo, tudo que o Senhor falou, irmãos. E eu conversando com a Giovana semana passada, falando sobre o amor de Deus, ela me falando de algumas situações. Ela, mãe, mas é muito difícil. Eu falei, mas o Senhor nos mostrou que nele a gente consegue. Mãe, mas não dá. Eu falei, dá. No Senhor a gente consegue. É o amor dele, Giovana. E ele quer tudo da gente. E aí o Senhor, o Senhor, e aí? O que o Senhor quer? Ele, fala do meu amor. E aí eu não sei se isso é com vocês também. Quando a gente pede, não é assim, a gente ora e pá. Não, e acontece. E ele, não, é isso e isso. Não. É ao longo do dia, ele fala comigo muito à noite. Ao longo do dia que eu vou fazendo minhas coisas. Eu não sei como que é o seu relacionamento com Deus. Mas é assim. E aí você tem que anotar, porque você acha que é você, a tua mente trabalhando, mas não é o Senhor. E aí tu tem que anotar, porque depois senão tu esquece. Porque não é da gente, é do Senhor. E o tema dessa noite é o Ministério Nova Vida mesmo, que está na direção, não é nenhum departamento, não é nenhum ministério. Mas eu falei para a Fátima, Fátima, nós vamos falar sobre o amor me amou. Sobre o amor de Deus. E aí é tão massa, irmãos, a gente está com gente que quando a gente tá assim, falei, Laurinha, tem como você me ajudar? Hoje eu pedi a ajuda dela, ela vai ministrar junto comigo. Mandei a música, ela tem, Cássia. E aí eu vi um vídeo, nesse mesmo vídeo que a Giovana só confirmando sobre amor. Ela, mãe, olha que massa. Eu falei, pronto, vou mandar para Elton, vou ver se meu irmão tem como. Tem. Hoje eu falei, João, e aí, como é que tá o vídeo? Dá para fazer, juntar a voz com o vídeo? Aí ele deu um jeito, irmãos. É bom demais quando a gente fala com os irmãos e eles estão ali prontos. Eles não vê a dificuldade, eles não vê o tempo curto, eles querem fazer. E isso a gente vê numa coisa simples. Então a gente não está aqui sozinho. Para isso tudo acontecer, tem gente trabalhando que você não está vendo. E hoje eu agradeço e sou honrada por estar aqui. E cada um, irmãos, vai cooperar para que o Senhor venha ser manifestado no meio da gente, amém? Então, antes da ministração, vamos ver esse vídeo rapidinho, em nome de Jesus. Vocês conseguem imaginar Jesus derrubando a cruz e dizendo, para mim já chega. Se vocês não mudarem agora, vocês não mudam nunca mais. Eu não faço nada além de coisas boas. Vocês quebraram meu coração e minha confiança de novo e de novo. Como vou saber que não vão continuar fazendo isso? Eu cansei de vocês, para mim já deu. Todos aqui já se sentiram assim, falaram assim e tratou outras pessoas assim. E nós não conseguimos nem pensar em Jesus fazendo algo assim. Mas a razão na qual ele fez o que fez foi para nos dar exemplo, para nos tornarmos como ele. Ele não quer apenas te amar, ele quer te transformar em amor. Olhe para a cruz, para a sua salvação. Ó meu ser, veja a cruz, o seu pecado ele cravou em si. Ó meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Ó meu ser,
Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Jesus Cristo é exaltado. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado. Ele nos aproximou, nos aproximou. Ó meu ser, levante e vá, conte a alguém que ele te curou. Ó meu ser, levante e vá, conte a sua salvação. Que amor é esse, irmãos? E a palavra vai estar em Filipenses 2:5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aleluia, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. Amém, irmãos? E toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, que amor é esse? Eu peço os irmãos um pouquinho de paciência. Que amor é esse, irmãos, inexplicável? Já parou para pensar? Minimamente, milesimamente, minimizando em pequenos detalhes esse amor, eu fico imaginando. Ele nos amou primeiro, o amor dele foi muito grande. E tudo, irmãos, para o nosso bem. Essa verdade que a palavra nos instrui, onde é o caminho que nos leva o nosso bem e o bem do outro. E muitas vezes queremos essa realidade para a nossa caminhada, e muitas vezes a gente não quer essa realidade para a nossa caminhada e para a eternidade. De que forma você se enxerga acessando essa graça? Você vai achar estranha essa pergunta, mas você vai entender.
o amor de Deus. Sabia que tem várias formas, mas só uma eficaz e verdadeira, que é se ver nele e através dele, conforme Samuel falou aqui na ministração. Estamos enxergando a graça de Deus, irmãos, esse amor, como filho, como noiva, que é isso que Ele tem para a gente, é essa identidade. Nós estávamos perdidos no fracasso do pecado, mas Ele foi lá e nos resgatou, Ele se esvaziou dele mesmo, irmãos. Se fosse você no lugar de Jesus, igual o vídeo fala, irmãos, Ele foi cuspido, Ele foi agredido, Ele foi caluniado, e Ele estava ali por aqueles que também o machucaram. Ele foi traído, e aí? Qual é a graça que você tem alcançado? Qual é a verdade em Cristo que você tem vivido? Ou estamos acessando essa graça só quando nos convém, por interesse próprio? Sabe os nossos filhos, quando eles querem uma coisa e a gente fala outra e eles não entendem? Porque a gente, como pai, a gente quer o melhor, mas parece que para eles a gente está impedindo deles progredir, deles avançarem. E eles só vê aquilo ali, mas a gente vê o além. E aí eles falam assim, eles não conseguem enxergar aquilo que o pai e a mãe enxergam. E aí eles acham que onde eles estão já está bom demais. Não, é isso aqui e está bom demais. A gente fala, não. Como pai, como mãe. E com o Senhor não é diferente. O Senhor, Ele quer nos ter como filhos, como a noiva. Quer nos transformar por inteiro, irmãos. É tudo. E muitas vezes queremos essa graça e esse amor só até os tornozelos. Queremos essa graça e esse amor só um pouquinho assim, ó. Cássia, como assim? Sim. Quando na verdade Ele quer revelar esse amor e nos transformar em tudo. Mas como assim? Isso não acontece comigo. Eu não uso a graça dessa maneira. Irmãos, acontece sim. Infelizmente acontece. Já aconteceu comigo. Como um hóspede que passa uma noite ou duas ali no hotel e depois vai embora, dá as costas. Não é esse relacionamento que o Senhor está esperando de nós. Ele não quer ser a sua chamada de emergência, só quando precisamos. Essa graça de chamar o Senhor só quando precisamos. Está se identificando em alguma coisa? De querer essa graça só pelos meus interesses próprios. Não é isso que Ele quer. Ele faz isso também, mas isso só é uma parte. Que muitas vezes a gente se perde nessa pequena parte e esquece todo o resto. Quando eu comecei a minha vida cristã, desde pequena, eu ia para a igreja com a minha avó. E eu tinha Deus como o mesmo sentido de que Ele existia sim, mas com uma condição bem, bem distante dEle sendo Deus que atendia meus pedidos. E eu vivia em duas realidades ali. Ia para a igreja com a minha avó e a minha outra parte da minha família servia a outros deuses. E quando hoje eu olho para trás e vejo, eu me constranjo, me alegro pelo que Ele tem feito por mim e em mim todo dia, irmãos. Sabe por quê? Não existe coincidência. Não existe coincidência para quem está no propósito do Senhor. Ele faz tudo intencionalmente nele. Tudo nos volta para Ele. Tudo é revelando Ele. Só que muitas vezes a gente não vê. Ele tem um propósito de verdade para mim e para você. Aos meus 14 anos, eu o conhecia de ouvir falar até os 14 anos. Dessa idade aí, dessas idas para a igreja, fazer as orações. Até que um momento eu fui alcançada da graça. A graça dele naquela época me alcançava, sim.
Mesmo sem eu entender, sem eu perceber, me mantendo viva, me livrando da morte, me livrando de coisas que eu nem imaginava. Essa graça me alcançava de uma certa forma, mas não completamente. Mas eu não tinha ele como meu pai, eu não tinha esse pensamento, eu não tinha essa verdade, esse amor dele, dessa graça dele em mim. Mas um dia, o Senhor olhou e viu uma família, em 1998, em Pindaré Mirim do Maranhão, uma cidadezinha bem pequenininha. Ele já sabia, vou tirar esse povo dali, daquele meio. De várias, sabe a terça-feira da oração, irmãos? Terça-feira extraordinária. Quem não esteve aqui deixou de ganhar. Porque no Senhor não existe, eu falei isso, não existe uma verdade. Porque quando você fala que existe uma, é porque existe uma, existe duas, existe três. No Senhor não existe isso, Ele é a verdade. É a única verdade, irmãos. Por mais que o mundo pregue o contrário, por mais que o governo se instale aí e queira mudar o propósito divino da família, de Deus para as nossas vidas, Ele não vai conseguir, porque estamos aqui pelo Senhor e precisamos entender isso. E aí, irmãos, Ele me tirou de Pindaré Mirim, a nossa família, a gente veio para Brasília, para o Recanto das Emas, no começo que era tudo barro. E a gente veio atrás de uma melhoria financeira, porque lá era muito difícil. E a gente queria uma melhoria financeira, meu pai veio, depois a gente veio. E eu te pergunto nessa noite, qual é a realidade que Ele te tirou? Você se lembra? Para você estar aqui, até agora. De que realidade Ele tirou? E às vezes, quantos de nós temos saudades de onde Ele tirou? Igual o povo que saiu do Egito. Ah, mas quando eu não servia ao Senhor era assim. Quando eu servia o Senhor era assado. Agora eu estou servindo ao Senhor e parece que eu estou andando ao contrário. Parece que tudo piora. É porque está vivendo a graça nos tornozelos, irmãos. É porque não entendeu de uma forma verdadeira e completa. Não experimentou. Ah, Jesus. E aí eu vim morar no Recanto e eu fico imaginando, Senhor, vou colocar essa menina, essa família para morar do lado da irmã Eládia. Irmãos, vocês vão me ouvir falar a vida inteira sobre essa mulher. Porque eu honro, a gente tem que honrar, a gente tem que ser grato às pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. E foi através dela. E aí eu imagino, o Senhor, eu poderia ter morado ter sido vizinha de qualquer um de vocês. Mas Ele sabia que se eu morasse do lado da Eládia, ela ia me convidar para vir para a casa dele. Porque ela entendeu a graça, ela não queria a graça só para ela. A graça que ela viveu naquela época não estava nos tornozelos. Não era o meu Deus. Não era só para mim. E aí eu imagino, Deus, eu vou colocar ela lá. E se eu fosse vizinha de alguém, será que eu estaria aqui? E o seu vizinho? Muitas das vezes a gente tem vergonha de revelar ao Senhor a graça dele. E compartilhar a verdade do Senhor, que não é minha, é nossa, o Pai é nosso. E aí ela me chamou, irmãos, 1, 2, 3. Eu não me lembro quantas vezes. Mas eu não resisti, tive que... Ela me venceu pelo cansaço e eu fui. Eu e minha prima. Chegando lá, fui impactada com algo que eu nunca havia sentido na minha vida. Uma menina que vivia na igreja, que rezava com a sua avó, mas que não tinha essa graça completa dentro de si. E ali começou, eu avançando, e eu fiquei, Jesus, o que é isso? E eu fui impactada dentro de mim. Eu aceitei Jesus, mas continuei vendo Ele da forma que eu via antes. Eu ouvi as pessoas falarem de evangelismo, de falar de Jesus, que elas oravam tantas horas e eles conseguiam ficar tanto tempo orando. Eu ficava pensando e liam a Bíblia e entendia quanto que eu ficava imaginando na minha cabeça, meu Deus, como é que eu vou chegar numa pessoa para falar Jesus te ama? Tímida do jeito que eu era. A verdade que eu vivia era porque eu vivia a graça e o amor dele, eu só conhecia até um certo ponto, um pequeno ponto, uma pequena parte.
Eu não conseguia, eu lia a Bíblia, eu não entendia nada, irmão, não entendia nada. Mas sabe por quê? Porque eu vi as pessoas, e aí depois eu fui entender. Eu vou ler aqui, porque senão eu vou me perder. Uma menina envergonhada, que tinha uma mentalidade de inferioridade com ela demais, tímida, insegura de si mesma, cheia de traumas, abusos emocionais, físicos. Mas aí eu fui descobrindo, sou eu mesma aqui, tá, irmãos? Eu fui descobrindo esse amor de filha que eu era e que eu tinha que me enxergar, não através das pessoas, não buscando em pessoas, mas buscando no Senhor. E eu fui entendendo, e você vai entendendo e acessando. Conforme você entende, você desfruta, você busca, você acha. E aí eu fui me usufruindo dele, usando cada dia mais aquela graça e aquele amor, e me rendendo. E aí eu entendi uma coisa, que eu, até com os meus traumas, em situações de inferioridade, de achar que eu não era importante dentro da igreja, viu, irmãos? Lá na 103. A menina que andava de cabeça baixa, que não se sentia importante para os outros, é porque eu ainda não me achei no verdadeiro amor, que era o Senhor. E aí, conforme eu fui acessando essa verdade, eu entendi que eu estava querendo buscar uma coisa na teoria, que eu tinha que descobrir na prática, experimentando dessa verdade, irmãos, experimentando desse amor todo dia. Ele foi me libertando das cadeias que me oprimiam dentro de mim. E quantas vezes nós estamos aqui tentando acessar essa verdade, a gente não consegue. Porque sim, até hoje existem situações em que a gente quer muito que as pessoas nos vejam, quer muito ser reconhecido, quer muito ser importante. Mas espera aí, vamos começar, vamos analisar aqui. Quando você tem o Senhor em tudo, essa graça, essa verdade te alcança. O plano original do Senhor para a minha vida e para a sua vida é nele, não há outro lugar, não nas pessoas ou em coisas. Precisamos nos achar nele e assim amar as pessoas como ele amou. Então o que a gente vive nele é consequência, as pessoas vão usufruir disso, mas vai ser naturalmente. E essa graça que nada seja tão importante e precioso do que ele, irmãos. Na minha vida, na sua vida, hoje a gente tem um livre acesso, é direto, é todo dia e é toda hora, é no teu trabalho, é na tua casa, é varrendo uma casa, é trabalhando em frente ao computador, é na rua, é ligada nele o tempo todo, porque quem desfruta da graça não consegue ficar sem ela. A gente vai acessando, vai querendo esse amor, e esse amor vai invadindo o nosso ser, e automaticamente ele vai tomando o devido lugar, porque no Senhor tem a medida certa para tudo, até para o que é bom. Eu falei terça-feira também, que às vezes até o que é bom exageradamente se torna ruim, faz mal para a gente. Mas no Senhor, se encontre no Senhor. Ele tem a resposta para tudo. A gente precisa se levantar. A gente tem um livre acesso, que é o amor dele. Ele quer levantar uma geração que não usa só a graça, mas que a gente usufrua dessa graça pela transformação de vida, que seja apaixonada pela glória e pela presença dele, que a gente queira estar aqui por ele e não pelo pastor Eliseu. O pastor Eliseu não veio hoje, ele não vai me ver. Mas deixa eu te dizer, o dono dos teus dias, o que morreu na cruz por você, o amor, te amou, irmãos. Não queira estar aqui para ser visto por homens, mas venha com o coração aberto, porque igual a Fátima falou, a gente estando com o Senhor, a gente acessa esse amor e consequentemente, naturalmente a gente demonstra ele. E se a gente não demonstra ainda, e se você ainda se acha com a profundidade no Senhor e não se encontrou essa graça em todas as áreas da sua vida, a gente precisa caminhar para isso. Ele quer
Está na hora de entrarmos nesse lugar chamado graça por inteiro e entender isso de uma vez por todas. Essa graça, irmãos, é aí que essa música a Laura vai cantar. Ela fala que essa graça, ela não só nos tira do pecado, mas ela capacita. Ela nos capacita, nos habilita a viver o nosso chamado. É a graça que todos os dias... Como é que está a tua vida até agora? Com provação. Muitas pessoas internadas que a gente ama, que a gente conhece. Mas e aí? E a graça? E sobre o declarar o que além do que você está vendo? E sobre a graça do Senhor? A graça do Senhor é só quando está tudo bem? Ou só quando está numa situação dessa que você corre para Ele, depois está tudo bem, você esquece? Ele não quer ser só a sua chamada de emergência. Ele quer ser a sua emergência por inteiro, em tudo. É o tempo todo Ele, irmãos. Não tem outra verdade a não ser essa. Não tem como fugir. Enquanto a gente não se encontrar no Senhor e no amor dEle, a gente vai ficar querendo procurar em coisas, em pessoas, e sempre querendo isso, mas a gente não vai se encontrar porque está indo para o lugar errado. Ele quer que nos levantemos independentemente da situação. Eu não sei como é que está a sua vida aqui hoje, mas o Senhor sabe. E Ele tem, com a graça dEle, Ele tem te capacitado e me capacitado. São os dias maus. E se a gente não se mergulhar nessa presença, nessa graça e nesse amor, a gente não consegue. E essa graça, ela nos encoraja todos os dias a se levantar. Não é que não dói. Não é que você não sente. Você sente sim, mas você permanece de pé. Não por eu mesma, porque eu sou boazona, não. Porque Ele me amou primeiro, irmãos. Então que a gente venha entender essa graça. Eu não sei se eu conseguir transferir da forma que o Senhor transferiu para mim essa verdade que eu tenho comido todos os dias, que essa verdade venha te encontrar todos os dias, que você venha se achar nele. Em nome de Jesus, enquanto os meninos da banda tocam, fique aí do jeito que você está. Coloque a mão no seu coração nesta hora e escute essa música. Ele nos livra das nossas inseguranças, dos nossos medos, dos nossos traumas. Assim como Ele fez comigo, irmãos. Talvez não era para eu estar aqui, mas eu entendi essa graça. Talvez você não era para estar aqui, mas você tem entendido a graça. Então não paralisa a graça. Coma dessa graça, desse amor todo dia. Se alimente dele, porque aí você vai ficar forte e corajoso nele para enfrentar as batalhas e ser vitorioso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esvazio de mim, eu me esvazio dos meus desejos. Se você quer mudar essa realidade que você está vivendo, a graça, de uma forma nos tornozelos, que você quer avançar no Senhor, que você quer crescer nele, seja o primeiro a estar aqui no altar. Eu já estou aqui. Venha falar com Ele, tomar um posicionamento, que toda insegurança, todo medo caia por terra. Em nome de Jesus, nós vamos orar juntos aqui, irmãos. Não tenha vergonha, não tenha medo de vir. Em nome de Jesus. Eu me esvazio de mim. Vamos ficar em pé, amém? Eu me esvazio das minhas posses. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso
acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Só a tua presença nos interessa, Deus. Só a tua presença me interessa. Só a tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Só a tua presença me interessa. Só a tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa, te entregando a minha vida. Que a gente venha entregar, se render a ti todos os dias das nossas vidas, Pai. Que nada seja tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Não quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz ser coberto, ser cheio da tua graça, da tua presença, Senhor. Que a gente venha se achar em tudo em ti, Senhor, até que o Senhor seja tudo. Tudo, Senhor, governa, Senhor, o nosso ser, a nossa vida. Transforma os nossos lares. Me transforma como mãe, como mulher, como esposa, como pai, como mãe que tem aqui, como filhos. Que a gente venha ter esse acesso, livre acesso. Que a gente não venha desperdiçar essa graça. Em nome de Jesus, irmãos, vamos aplaudir ao Senhor.